no YouTube. Então, a gente está falando, durante essa aula, das análises clínicas, como que surgiu, a importância dela, os tipos de laboratórios, e agora a gente está falando dos departamentos que compõem o laboratório. Semana passada a gente falou do departamento de hematologia e hoje a gente vai falar do departamento de uranálise. Então, pessoal, a uranálise, como o nome já diz, ele faz então análise das amostras urinárias. As amostras são coletadas dependendo muito do qual tipo de exame que vai ser feito. Se eu quero fazer um exame então do tipo qualitativo, vou botar só quali. Um exame qualitativo, a amostra a ser coletada vai ser uma amostra proveniente da primeira urina da manhã. A pessoa, ao se levantar, ela vai então começar a urinar, vai então parar de urinar e vai coletar agora o jato médio. Isso é o jato médio porque a pessoa começou a urinar, parou e coleta novamente. E por que a gente faz essa coleta do jato médio? É porque durante a noite a pessoa tem a microbiota que está presente ali na uretra e essa microbiota ela pode então aumentar em número durante a noite. E fazendo então essa primeira micção, essa eliminação de urina inicial, eu vou então lavar a uretra, eu vou diminuir a quantidade de micro-organismos que possa estar presente ali na uretra e vou coletar apenas a amostra, vamos dizer assim, mais limpa. E se a amostra tiver algum micro-organismo, ele vai ser proveniente da bexiga e não da uretra. Isso vai dar maior credibilidade, maior também indicativo que a pessoa possa estar com infecção em decorrência de um micro-organismo que está presente na bexiga e não um micro-organismo que está contaminando a amostra. Em outros casos, eu vou fazer então a análise do tipo quantitativa. Essa análise quantitativa, ela é feita, o nome do exame é então como urina de 24 horas. O que acontece? A pessoa, ela levantou hoje pela manhã, por exemplo, acordou às 8 horas, ela eliminou toda a urina que estava na sua bexiga, fez o seu xixi normalmente, e a partir de então, dessas 8 horas até as 8 horas do dia seguinte, ela vai coletar toda a amostra urinária que ela produzir. Ela vai coletar, dado para aquela pessoa um um pote coletor de 2 litros ou mais, e dentro desse pote coletor tem conservantes que irão conservar aquela amostra. E essa amostra vai ficar armazenada em temperatura ambiente. Não precisa armazenar ela dentro da geladeira, devido aos constituintes que ali estão presentes no conservante. E qual é o intuito da análise quantitativa? É para avaliar se o paciente tem alguma das como é que está o seu funcionamento renal. É utilizado alguns parâmetros, alguns analíticos para avaliar o seu estado do funcionamento renal, para saber se os rins da pessoa estão funcionando corretamente, se algum estado ela está respondendo, por exemplo, a medicação que está sendo utilizada, é muito utilizado com a urina coletada de 24 horas, que é então um exame quantitativo. O exame qualitativo, pessoal, a gente vai analisar o quê? Vai analisar a característica macroscópica da urina, como, por exemplo, cor, odor, é o exemplo desse tipo de exame. Também a gente vai analisar o pH urinário, para saber como que está também a gente vai analisar a concentração urinária, para saber se a pessoa realmente está com o funcionamento correto dos rins, e também vai fazer a análise microscópica. Na análise microscópica, a gente vai analisar aquilo que foi eliminado na urina. E vou analisar o que? Vou mostrar aqui para vocês. A gente vai analisar o sedimento urinário. Isso indica o que, pessoal? Aqui, ó, a gente está analisando uma amostra urinária, seria isso que a gente observava na amostra, e a gente faz, então, a análise das células aqui presentes. E, com isso, dizer algum diagnóstico para o paciente. A gente pode também analisar a presença de alguns cristais que possam estar ali na urina e indicar se o paciente está ou não, por exemplo, com o início de formação de um cálculo renal.
em decorrência da grande quantidade, por exemplo, de cristais. Ou até indicar se o paciente possa estar com. Deixa eu achar aqui, pronto. Cadê? Se está com presença, por exemplo, de uma infecção. Vou colocar aqui infecção leucócitos. E leucócitos. Cadê? Os leucócitos, pessoal, eles são observados na amostra urinária. Eles conseguem ser, então, do tipo, se a gente, quando observar, a gente observa que existem uns grumos no interior da célula. A gente diferencia isso da hemácia, que possa estar presente. A gente também pode observar, em alguns casos, a presença de fungo, uma levedura que está causando também uma infecção urinária naquela pessoa. Ou a gente pode até observar a presença de alguns cilindros. Deixa eu ver se eu acho aqui um cilindro para vocês verem. Vou botar aqui cilindros. A gente vai observar também alguns cilindros, como esse aqui. Temos um cilindro, então, formado nos túbulos renais. Isso pode indicar a presença de alguma patologia no paciente. Alguns desses casos são cilindros, dependendo da formação dele, pode ser cilindros normais, sem nenhum significado clínico. Já quando há a grande quantidade, isso já pode ser um alerta para o paciente e ver quais são as causas que está causando aquela formação desses cilindros e, consequentemente, tentar reverter o quadro. Dando continuidade a que a gente vem falando, agora a gente vai falar um pouco sobre o departamento de bioquímica. O departamento de bioquímica, ele pode ser feito na análise utilizando equipamento ou semiautomático. Pode ser, então, automatizado. A gente vai ter aqui um equipamento e nesse equipamento a gente vai colocar, ó, a gente observa que existem dois carrosséis que a gente chama. Um carrossel ele vai conter os reagentes e no outro carrossel vai ter as amostras. E aqui, pessoal, um robozinho. O que esse robô faz? Ele vai pegar a amostra do paciente, vai colocar aqui dentro e vai pegar o reagente aqui, ó, e vai fazer a mistura. E posteriormente vai sair o resultado aqui no computador. Aí posteriormente a pessoa responsável ela faz então a observação dos resultados e compara com a requisição para ver se realmente o equipamento emitiu um resultado correto. E se não for correto o resultado, é feita uma calibração do equipamento para ver se realmente o resultado é condizente ou foi um erro durante alguma análise aqui no processamento. Pode ser contaminação dos reagentes, por exemplo, ou o reagente está vencido. E já na análise semiautomática ou manual, o que acontece? O técnico ele trabalha, ele vai então pegar a amostra do paciente. Não sei se vocês conseguem observar aqui, ó, tem uma estante com inúmeros tubos identificados. Ele vai então colocar os reagentes necessários para o procedimento e vai misturar com a amostra do paciente. Depois vai colocar um equipamento e o equipamento vai fazer então a leitura e dar o resultado. Esse aqui é bem mais trabalhoso. Se um laboratório tem uma rotina muito grande, é justificável ele ter um equipamento automatizado, porque vai dar mais agilidade ao laboratório e também mais confiabilidade dos resultados. Porque em relação aos erros, os erros que ocorrem de forma manual, ocorrem mais erros aqui do que no equipamento, devido à questão de calibração do equipamento, é mais fácil de ser identificado algum erro. Já aqui na análise, quando é feita então de forma manual ou semi-automática, pode ocorrer alguns erros, como por exemplo, o técnico ele colocar mais amostra do que o necessário ou colocar menos amostra do que o necessário. Tem esses erros que podem ocorrer. A amostra, o que a gente vai então analisar? A gente vai pegar a amostra sanguínea do paciente e a partir
da amostra sanguínea, a gente vai ter duas coisas, ou soro ou plasma. Depende muito do analítico que a gente vai fazer a utilização para chegar no resultado. E quais são esses resultados que a gente chega aqui na bioquímica? A gente pode então avaliar, por exemplo, a taxa de glicose do paciente, como é que está ali aquela taxa. Pode então avaliar, por exemplo, a questão se o paciente está realmente seguindo a sua dieta um paciente diabético. Se ele realmente está seguindo a dieta, a gente vai fazer um exame que é a hemoglobina glicada, HbCA. Hemoglobina glicada, esse exame avalia se realmente o paciente está seguindo uma dieta restrita a carboidratos, porque esse exame ele é mais confiável do que a glicose aqui. Por quê? Porque essa análise vai verificar a dieta do paciente nos últimos 3 meses e não apenas alguns dias antes do exame. O que acontece? Alguns pacientes, quando vão fazer exame, principalmente diabéticos, eles seguem a dieta antes do exame para ficar com as taxas dentro da normalidade, para dizer para o médico que está seguindo a dieta. Já para ver se esse paciente está ou não seguindo, é recomendado fazer a hemoglobina glicada para avaliar se ele está fingindo essa dieta. Também a gente pode, na análise bioquímica, avaliar a função renal, como, por exemplo, analisar a creatinina, avaliar, por exemplo, também a ureia desse paciente. Ureia. Avaliar a ureia do paciente são exemplos de exames que são utilizados na bioquímica. Isso vai, então, ser importante para o paciente, porque vai chegar em um diagnóstico ou avaliar a terapia que o paciente está sendo submetido ou também afastar alguma suspeita clínica em decorrência do seu estado de doença, por exemplo. Temos outro setor, pessoal, que é o setor de imunologia. O setor de imunologia, ele é o local onde vai fazer testes para avaliar pesquisas de antígenos e anticorpos. Qual a diferença entre eles? Antígenos, pessoal, é qualquer substância ou ser vivo que o nosso organismo reconhece como estranho. O que vai acontecer? Vai ocorrer a produção de anticorpos. Os anticorpos serão, então, células de defesa específica contra esses antígenos e vai impedir com que esses antígenos venham causar alguma debilidade, alguma doença no nosso organismo. E como que é feito, na grande maioria das vezes, os testes? Na grande maioria das vezes, a gente vai ter um teste, vou mostrar aqui para vocês, mais fácil do que desenhar. Testes imunológicos. Vamos ver, pronto. O que está muito em evidência hoje em dia. Temos aqui, pessoal, um exemplo de um teste imunológico. Aqui, como vocês podem ver, para o coronavírus. A gente tem aqui um tipo de teste imunológico, que é por imunocromatografia. É similar, essa imunocromatografia é similar o filtro de café. Quando bota o filtro de café e bota água, o que acontece? Vai então subindo aquela água, né? E vai deixando todo aquele filtro que antes era branco, vai ficar então marrom a escuro, devido à absorção da água e o contato com o café naquele filtro. É similar a isso. A gente vai então nesse local, bem aqui, é o local onde vai ser inserido a amostra do paciente. Como, por exemplo, uma gotinha de sangue. Aí, o que acontece? Eu vou colocar então a gotinha de sangue e vou esperar um tempo. Esse tempo é o quê? Para ocorrer a corrida. O que seria isso? O sangue aqui presente, ele vai então, por imunocromatografia, ficar migrando nessa direção e vai então ocorrer essas linhas aqui exemplificadas. A gente pode observar que nessa primeira linha aqui tem o nomezinho, a letrazinha T. O que isso significa? O T, quando eu faço um teste imunológico, aqui exemplificado, sempre tem que aparecer essa linha. Quer dizer que o teste está funcionando corretamente. E o C quer dizer, então,
ou perdão, o T é o teste e o C o controle. O controle, pessoal, ele sempre tem que aparecer, certo? O controle vai sempre aparecer. Ele quer dizer que o teste, esse dispositivo aqui, está funcionando corretamente. Já quando aparece essa linha aqui, quer dizer que essa amostra possui a presença daquilo que foi procurado, que é no caso aqui o anticorpos ou o antígeno contra o Covid-19. Se já fosse negativo esse teste, não apareceria essa linha aqui, ó. Não apareceria, só aparecia essa aqui, mostrando que o teste está funcionando corretamente. Aí você está deve se perguntar, e se não aparecesse daqui? Não apareceu esse, mas apareceu o do teste. O que acontece? Quer dizer que o equipamento, esse dispositivo aqui, está com algum problema, porque o controle não apareceu, apareceu apenas o teste do paciente. E o que deve ser feito? Substituir esse, esse dispositivo e realizar novamente o exame. Aí para verificar se vai aparecer ou não o resultado. Aí repetiu, por exemplo, o teste, né, novamente, e não apareceu nenhuma linha, não apareceu nem a linha do teste e nem do controle. O paciente é negativo? Não. Quer dizer, então, que também esse outro dispositivo está com algum defeito. Aí repete novamente. Eu espero que quando eu fizer o teste, a linha do controle apareça. Se ela aparecer, o dispositivo está me garantindo que ele está funcionando corretamente. Se ela não aparecer, eu devo então substituir por outro. Vou mostrar aqui outro exemplo de teste imunológico por imunocromatografia. Como, por exemplo, vamos lá, para sífilis. Vamos ver, que é uma doença também não de gravidez. O teste também de gravidez, pessoal, ele também é um teste similar, porque a gente vai observar aqui, ó, temos então o controle, que ele diz que o teste está funcionando, e nesse outro aqui a gente vai ter então o teste. Ó, o controle daqui, e aqui deveria ser a linha do teste. Observamos então que esse de cima ele deu negativo e aqui o de baixo deu positivo. Quer dizer então que a pessoa apresenta os anticorpos ou a substância analisada aqui no teste. Dando continuidade, a gente vai chegar agora no setor de parasitologia. O setor de parasitologia ele pode utilizar tanto amostras fecais como também amostras sanguíneas para fazer os exames. Na grande maioria das vezes a gente vai fazer com a amostra fecal. Na amostra fecal, a gente espera então encontrar os parasitas que são provenientes ou estejam ali presentes no trato gastrointestinal daquela pessoa, causando então a debilidade. Já no sangue, são parasitas sanguíneos, pode ser tanto protozoário como também helmintos. Aqui a gente tem um exemplo então de um teste utilizado, que é o teste, ou a metodologia de Hoffman, que é dito então como sedimentação espontânea. A gente vai esperar um tempo para poder analisar isso aqui. Ó. Vai pegar o sedimento, mais ou menos nessa altura aqui, o sedimento aqui presente e pesquisar o que? A gente vai atrás então. O que a gente espera encontrar aqui nessa amostra? A gente espera encontrar ovos dos eumitos e também, por exemplo, larvas. A gente espera encontrar essas formas evolutivas aqui desses parasitas, no caso dos eumitos. Já se a gente fosse, então, nos protozoários, a gente ia esperar encontrar esperaria encontrar os cistos também, e também, em alguns casos, trofozoides, os protozoários intestinais. Cistos, botar só trofo. Seria isso que eu esperaria observar na amostra.
Vou mostrar aqui para vocês o que a gente, então, queria encontrar. Vamos aqui novamente. Esse aqui que a gente ia observar, pessoal, se a gente fosse então analisar uma amostra fecal. Esperaria então encontrar um ovo de um eumínto, como a gente está observando aqui, um ovo de um Trichuris trichiura. Aqui a gente observa diferentes tipos de ovos de ascas lumbricoides. Outro exemplo aqui de alguns ovos de outros eumíntos. E no caso de protozoários, a gente espera observar o quê? A gente observa aqui, ó, um cisto de uma ameba, no caso, uma entamoeba histolítica barra dispa. E por que tem essa barra? É porque esse cisto ele é morfologicamente igual entre essas duas espécies. Eu não consigo apenas observar, olhando aqui, dizer que pertence a essa espécie ou a esta. Logo, eu coloco então barra etamoeba dispa, porque eu estou dizendo que tem a presença desse cisto, só que eu não sei se é da entamoeba histolítica ou da entamoeba dispa. E como é que eu saberia a quem pertence esse cisto? Tinha que fazer então a análise do material genético dele. Aí sim eu conseguiria então fazer a diferença. Mas como esse teste é muito caro, essa análise genética, é importante apenas dar esse laudo aqui da presença de cisto, de entamoeba histolítica ou entamoeba dispa, que já é um bom resultado para o paciente. E também a gente pode observar a presença do trofozoito aqui na amostra fecal. E do mesmo jeito, esses trofozoitos são morfologicamente iguais entre si. A gente não consegue apenas observar aqui a característica dele e dizer a quem pertence esse cisto. Também coloca no resultado, no laudo, assim, presença de trofozoito de entamoeba histolítica barra dispa. Isso já dá uma boa noção para o tratamento que será proposto para o paciente. E por fim, a gente chega aqui no setor de microbiologia. O setor de microbiologia, pessoal, a gente vai analisar os seres microscópicos, como, por exemplo, as bactérias, fungos e, menos comumente, os vírus. Porque os vírus, eles, no setor de microbiologia, necessitam de um aparato mais específico e bem mais caro para ser cultivados, necessitando, então, de mais investimento para isso. Na grande maioria das vezes, a gente vai ter, então, o cultivo de bactérias e fungos. A gente pode fazer esse cultivo em placas de Petri, onde dentro dessa placa a gente vai colocar nutrientes que permitam o crescimento desses micro-organismos. E, a partir desse crescimento, vai ter então outras técnicas de identificação, a qual saberei quem é o micro-organismo e também qual o antibiótico que deve ser então utilizado para tratar a infecção causada por eles. E com isso, pessoal, a gente finaliza o nosso conteúdo aqui sobre a introdução às análises clínicas e os setores laboratoriais. Qualquer dúvida, só chamar e, do contrário, vocês estão liberados para o próximo horário.